Sabe, parece que existe uma tensão no ar. A ideia de que idade e experiência podem ser um obstáculo na era da inteligência artificial. Mas e se essa ideia estiver completamente errada? E se, na verdade, a experiência for a maior vantagem competitiva que alguém pode ter hoje? É isso que a gente vai ver agora. Pois é, essa é a pergunta que dominou a cultura por anos, né? A ideia de que inovação, tecnologia, tudo isso é domínio exclusivo da juventude. Isso virou quase uma verdade absoluta. Mas será que é mesmo? Essa frase do Mark Zuckerberg, lá em 2007, resume bem a narrativa que contaram pra gente. Foi dita, foi aplaudida e muita gente simplesmente aceitou sem questionar. Ajudou a criar essa noção de que, depois de uma certa idade, a porta da tecnologia meio que começa a se fechar. Ok, chega de narrativa, vamos para os fatos. O que os dados mostram de verdade sobre essa relação entre idade, experiência e sucesso? Bom, a principal evidência contra essa ideia vem de um estudo gigantesco do MIT. Eles não analisaram pouca gente não, foram dados de 2,7 milhões de fundadores de empresas. Isso não é uma pesquisa de opinião, são números. E as conclusões, olha, são surpreendentes. Primeiro ponto, a idade média dos fundadores das empresas de tecnologia de maior sucesso não era 25 anos, era 45. Isso mesmo, o auge do sucesso inovador, segundo os dados, acontece bem ali, na meia-idade. E tem mais, o estudo descobriu que um fundador de 50 anos tem quase o dobro de chance de sucesso quando comparado com um de 30. Quer dizer, a probabilidade de construir uma empresa de sucesso, na verdade, aumenta com a idade. E agora, o dado que talvez seja o mais impactante de todos. O fator que mais previu o sucesso não foi a idade, mas sim a experiência prévia no mesmo setor. Ter trabalhado no mercado antes de fundar a própria empresa aumentava a probabilidade de sucesso em, pasmem, 125%. Os números são bem claros. Mas por que a experiência é tão poderosa assim? A resposta está na diferença fundamental entre o que a IA consegue entregar e o que só a experiência humana oferece. E aqui a gente vê bem essa separação de papéis. A inteligência é uma ferramenta fantástica de execução. Ela escreve, analisa, programa, ela cuida do como fazer. Só que a experiência fornece o julgamento. É ela que define o que fazer e por quê. Saber qual é a pergunta certa, reconhecer um resultado de qualidade e, o mais importante, entender os problemas reais das pessoas, isso não vem de um algoritmo. Então, isso nos leva a uma forma totalmente nova de enxergar a IA. Ela não veio para substituir a experiência. Ela é, na verdade, uma ferramenta que torna a experiência ainda mais poderosa. Essa analogia é perfeita. Um profissional mais jovem com acesso à IA tem um motor potente, sem dúvida, mas ainda está aprendendo a ler o mapa. Já alguém com décadas de carreira tem o mesmo motor, mas além disso tem um conhecimento da estrada que é incomparável. Sabe exatamente para onde ir, quais atalhos pegar e como desviar dos buracos no caminho. E a neurociência apoia isso. Existe um conceito chamado inteligência cristalizada, que é basicamente a nossa habilidade de aplicar o conhecimento que a gente acumulou a vida inteira. E ela não diminui com a idade. Pelo contrário, as pesquisas mostram que ela atinge o seu pico mais tarde na vida. É exatamente o tipo de inteligência que se precisa para tomar decisões estratégicas complexas. Certo, a teoria é bem convincente, mas e na prática? Como é que se transforma décadas de experiência em uma vantagem real usando a IA? O pulo do gato é este. O caminho não é começar do zero, é usar o que já foi construído. O plano é bem direto, são 5 passos. Primeiro, defina qual problema específico a sua experiência resolve. Segundo, domine poucas ferramentas de IA, mas domine muito bem. Terceiro, usa sua rede de contatos para validar a ideia, com um projeto piloto. Quarto, transforme projetos que eram únicos em contratos recorrentes. E por último, o passo 5, ative a rede de confiança que levou décadas para construir. Esse é o ativo que nenhuma tecnologia consegue replicar. E assim, a gente termina com uma nova perspectiva. A cultura nos disse que a experiência era um peso na era da tecnologia. Os dados mostram o exato oposto. A questão então não é se a experiência tem valor. A questão é como usar as novas ferramentas para transformar essa experiência no maior e mais poderoso diferencial que existe.